Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. É uma alegria para mim poder servir ao Senhor. É um privilégio estar vivo. Sabe, amigo, eu agradeço a Deus por respirar no dia de hoje. Eu tenho uma pequena história que eu gostaria de compartilhar com você. Alguns anos atrás eu estava no Mississippi e vi na televisão que eles iriam mostrar um homem de 100 anos, aparentemente com boa saúde. Ele tinha uma boa aparência, tinha os dentes e parecia ser saudável. E eles estavam apresentando este homem na televisão. Bom, em suma, o apresentador do programa disse: "Bem, George, milhares de pessoas estão assistindo você nesta noite." E logo perguntou: "Você vai dizer qual é o segredo para uma vida longa?" E o homem respondeu: "Bem, eu apenas continuo respirando. Se você continuar respirando, você vai chegar lá. Se você parar de respirar, você não vai conseguir." É uma resposta sensata, óbvia. Portanto, amigo, dê graças a Deus por estar respirando no dia de hoje, pela alegria de poder servir o nosso Senhor Jesus. Eu não trocaria esse privilégio nem mesmo por todo o ouro do mundo. Bom, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27. Mas antes de continuar o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, obrigado mais uma vez por esse dia, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo, autor e mestre da Tua palavra, a Bíblia. E Pai, obrigado porque podemos propagar a Tua palavra através do rádio. Obrigado por cada estação que transmite esse programa. Abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes. Todos nós necessitamos do alimento do céu, do alimento para a alma. Supra, Senhor, as nossas necessidades e fortaleça a nossa fé para que possamos ser as pessoas que deveríamos ser. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Com a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 27, nós estamos falando sobre Isaque. Estamos estudando um capítulo da Bíblia que eu considero um dos mais tristes. É a história de uma família dividida, um lar desfeito. E deixe-me dizer uma coisa, amigo. Quando um lar se quebra, as coisas ficam realmente ruins. Vivemos numa época em que os lares desfeitos são comuns, até mesmo entre pessoas que afirmam ser cristãs. E eu espero que muitos ouçam esta série de estudos em Gênesis 27. Chame seus amigos, convide-os para escutar, porque estamos estudando um capítulo muito importante em relação à família. Aqui temos 4 personagens neste drama. Temos o pai, Isaque, e os seus desejos, a mãe, Rebeca, e seus desejos, o filho mais velho, Esaú, e sua degeneração, e o mais novo, Jacó, e seu engano. Nós vimos que todos eles tinham um pecado em comum, pai, mãe e filhos. Eles não creram em Deus. Nós vimos nesta família o que Deus chama em Gálatas, capítulo 5, começando com o versículo 19, as obras da carne. Nessa família havia ódio, havia contenda, inveja e um possível assassinato. Os 4 eram astutos, egoístas e pessoas egocêntricas. Agora, voltando ao início, no capítulo 25, vimos como tudo isso começou. Com estas 2 crianças no ventre da mãe, eles eram gêmeos. E então Satanás, no controle da situação, criou uma luta entre eles. Esses bebês, essas crianças, não tinham ideia do que estava acontecendo, mas a Bíblia nos diz que lutavam entre si. Nós aprendemos que nesse lar havia parcialidade, havia favoritismo. Isaque amava Esaú mais do que amava Jacó. E ele fez essa escolha porque Esaú era caçador e lhe trazia carne para comer. E Isaque amava a carne que ele trazia. Como podemos saber disso? Bom, o capítulo 27 diz: "Apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma." E nós vimos no capítulo 25 que Jacó era o filho favorito de Rebeca.
Jacó não era um caçador, não era um homem do campo. Jacó era um menino caseiro, ele ficava em casa ajudando a sua mãe. Portanto, vimos também aí um favoritismo neste lar. Isso era parte do problema, amigo. No versículo 23, capítulo 25, vimos que Deus deixa bem claro que o mais velho servirá ao mais jovem, que a bênção final de Isaque seria sobre o mais moço, ou seja, sobre Jacó. Nós vimos também sobre Isaque e os seus desejos. Primeiro, seus desejos carnais. Ele disse, faze-me um guisado saboroso como eu gosto. Esaú era seu favorito e Isaque tinha apetite pela carne, e seu Deus era o seu ventre. Em Filipenses 3,19, Paulo fala sobre aqueles cujo Deus é o ventre. E na pessoa de Isaque vemos um crente carnal, um homem que em uma certa época manifestava o fruto do Espírito, mas em outra ocasião manifestava as obras da carne. E aqui somos representados, cada um de nós. Vamos ver o segundo desejo de Isaque. Seu segundo desejo é manifesto na última parte do versículo 4. A primeira parte dizia, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma. E agora a última parte diz, para que minha alma te abençoe antes que morra. No final do nosso último estudo, você vai se lembrar que dissemos que não sabemos se Isaque sabia sobre a venda da primogenitura de Esaú. Você lembra do capítulo 25? Um dia Esaú voltou do campo e não conseguiu pegar nada. Jacó tinha feito um guisado e Esaú estava com fome. E ele disse a Jacó, se você me der este guisado, eu vendo meu direito de primogenitura. Agora ele estava entregando algo de muito valor, algo que não era dele. Lembre-se que Deus disse, o mais velho servirá ao mais jovem. Esaú nasceu primeiro, então ele que nasceu primeiro estaria sujeito a Jacó, que nasceu depois. O mais velho servirá ao mais moço. Essa foi a escolha de Deus. Nós não podemos questionar uma decisão de Deus. Agora não sabemos se Isaque sabia sobre a venda da primogenitura. Não sabemos se os meninos contaram para o seu pai o que tinham feito. Mas Isaque sabia o que Deus tinha dito no versículo 23, que o mais velho servirá ao mais jovem. E aqui, no capítulo 27, na última parte do versículo 4, ele queria tomar a bênção que Deus deu e dá-la a Esaú, a quem Deus não queria. Era costume naquela época abençoar seu herdeiro verbalmente. Hoje podemos escrever testamentos, temos advogados, em alguns casos, que lidam com essas coisas, com um tipo de herança. E geralmente as pessoas têm um testamento ou sua herança escrita em documentos. Mas naqueles dias era o costume nomear seu herdeiro e sucessor que herdaria terra e os bens. Isso era feito verbalmente, era uma aliança. A razão pela qual Isaque fez isso é porque ele pensou que iria morrer. Veja o versículo 2 do capítulo 27. Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Não sei quando irei morrer. A propósito, volte para os 2 últimos versículos do capítulo 26, onde lemos, ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Veja, eu não encontro em nenhum lugar que Isaque repreendeu Esaú, ou que falou com ele e disse, filho, não se case com uma mulher pagã. E também não encontro nada nas Escrituras dizendo que Isaque repreendeu Esaú depois do que ele fez. Em outras palavras, ele protegia este jovem, porque ele era capaz de ir para o campo, matar o animal e trazer o que ele gostava. Bem, Isaque pensava que ele estava morrendo. Isaque, nesse momento, tinha cerca de 137 anos, e me pergunto por que ele pensava que ele ia morrer. E alguns dias atrás, lendo o capítulo 25, no versículo 17, eu percebi que ali diz, e estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou. E morrendo, foi congregado ao seu povo. Observe, 137 anos era a idade que Ismael morreu, e ele pensou, bom, eu também tenho 137 anos. Provavelmente se aproxima o dia em que eu vou morrer. Meu irmão Ismael morreu com essa idade, então, provavelmente, a mesma coisa irá acontecer comigo. Isaque viveu mais 43 anos.
Você poderá dizer, como você sabe disso? Bem, quando chegarmos ao capítulo 35, versículo 8, você verá isso. Ele viveu mais 43 anos. Nesta altura, ele já estava cego, tinha perdido a sua visão. Mas ele viveu até os 180 anos. Agora, deixe-me dizer algo. A carnalidade e o mundanismo de Isaac não se desenvolveu de um dia para o outro. Veja, no seu lar houve, através dos anos, rivalidades secretas e ressentimento. E tudo isso que aconteceu agora vem à luz. E isso acontece com frequência em muitos lares, amigo. Há invejas, ciúme, brigas, mas nem sempre são visíveis. Até mesmo irmãos e irmãs não se interessam um pelo outro. Às vezes eles se casam e cada um vai para um lado, não se visitam, não se encontram. Há sempre algo que estraga o relacionamento, e isso não é bom. O que eu estou dizendo é que Isaac nunca conseguiu ser como Abraão. E como eu disse em alguns estudos anteriores, eu acho que foi porque ele foi mimado. Ele herdou tudo. Abraão trabalhou e creu em Deus. Tudo foi dado para Isaac na bandeja. Eu creio que Isaac nunca deu valor às coisas materiais, nem espirituais na sua vida. Ele recebeu tudo do seu pai. Bem, o que eu estou dizendo é que esse espírito carnal e mundano de Isaac não surgiu de um momento para o outro. Quando você desliza, faz isso lentamente, pouco a pouco, e não assim de repente. Em outras palavras, você não está em comunhão com Deus e de repente comete um pecado. Não é assim. Normalmente, os crentes que se desviaram, que caíram, é porque foram brincar um pouco e negligenciaram sua leitura da Bíblia e o seu tempo de oração. Eles começaram a olhar nas revistas coisas que eles não deveriam olhar programas de televisão que não deveriam olhar e passar tempo com pessoas pouco indicadas. O processo foi gradual. O mundanismo não surge de um dia para o outro em nossas vidas. Portanto, vemos neste lar rivalidades, ressentimentos por muitos anos. Mas só agora isso está vindo à luz. Mas sabe, outra coisa me vem à mente neste momento. Isso não apenas vem à tona aqui no capítulo 27, mas é publicado em um livro. E esse livro é a Bíblia. E este livro estava destinado a ser o livro mais conhecido do mundo, o best-seller de todos os tempos. Isaac era um homem com maus desejos, um crente carnal e mundano. É bom lembrarmos que Deus mantém um registro. A vida de Isaac foi publicada em um livro. O livro mais importante e mais vendido da história. O que havia de errado com este homem? Bem, ele foi um homem com maus desejos, desejos errados. O Salmo 37, versículo 4 diz: Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Há crentes que interpretam essa passagem assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará tudo o que o teu coração deseja. Não é assim. O que este versículo diz é: Deleita-te no Senhor, e Deus colocará os desejos certos em seu coração. Então, como podemos ver, o prazer de Isaac era comer. Ele se dedicava aos prazeres desta vida. É claro que ele precisava comer para viver, mas ele era um glutão e vivia para comer. Como resultado, seu desejo não era de Deus. Não estava se deleitando no Senhor, ele estava se deleitando em algo carnal, um prazer passageiro. Não estava colocando seu coração nos desejos certos. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele vai colocar o desejo certo em seu coração, amigo. Creio que foi aqui que Isaac falhou. O que ele planejou fazer não era sua prerrogativa. Observe o que ele diz aqui no versículo 4. Saia ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Não era o direito de Isaac. Deus já havia declarado que o mais velho serviria ao mais jovem, que o direito de primogenitura e a bênção seriam sobre Jacó. Portanto, este homem é tão carnal agora que está lutando com Deus, tentando mudar o que Deus estabeleceu. Essa não era a sua prerrogativa. Se tratava de uma bênção espiritual, uma primogenitura espiritual. Isaac aqui quer abençoar seu filho, mas não de acordo com a vontade de Deus e, portanto, não pode ser uma bênção. Às vezes, creio que nós pensamos que estamos abençoando nossos filhos, mas na verdade estamos amaldiçoando. Pense nisso. Acho que algumas vezes, quando damos dinheiro para eles, sem que eles vejam o valor real e o trabalho que é preciso para ganhá-lo, ou quando damos o que eles querem, eu acho que às vezes os prejudicamos ao invés de ajudá-los.
Isaac estava fazendo algo bom, mas não da maneira certa. Ele estava pronunciando uma bênção sobre Esaú que Deus não tinha para Esaú. Esaú não se qualificava para receber essa bênção. Ele não se importava com isso. Ele a vendeu, trocou seu dinheiro de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele não tinha direito algum, amigo. Davi estava certo em querer ver a arca de Deus protegida em Jerusalém permanentemente. Mas estava errado em colocar a arca em um carro. Ele não tinha nenhum direito de fazer isso. Veja, ele estava certo em querer o melhor para a arca sagrada, mas a sua ação, a maneira como ele fez isso, foi incorreta. Creio que Moisés estava certo em querer ajudar o seu compatriota, mas agiu errado ao matar o egípcio. Veja, ele tinha um desejo de fazer o bem a um de seus irmãos, mas ele não tinha o direito de matar o egípcio. Creio que Saul estava certo de querer consultar a Deus antes de ir para a batalha em Gilgal, mas Saul agiu errado ao recorrer a uma adivinha para obter a orientação que precisava. Não estava errado em buscar a orientação, mas estava errado buscar esta orientação em uma adivinha. É possível ter um desejo de realizar algo espiritual e fazê-lo de maneira completamente errada. Isso é o que Isaac está fazendo aqui. Seu desejo era, primeiro, por coisas carnais. Ele tinha um apetite carnal, ele era um glutão e comia demais. Ele vivia para comer. E segundo, era dar uma bênção a Esaú que Esaú não merecia. Essa não era a vontade de Deus, que Esaú tivesse tal bênção. Nós temos lições muito valiosas para tirar de tudo isso, amigo, deste lar dividido. Lições, amigo, que creio podem ser úteis para cada um de nós hoje, para não cometermos os mesmos erros. Veja, a Bíblia foi escrita para nossa bênção, para aprendermos, para não cometermos os mesmos erros, para não repetirmos esses pecados. A minha oração é que, de alguma maneira, Deus trabalhe e não permita que meus filhos cometam os mesmos erros que eu cometi, que não caiam nas mesmas armadilhas que eu caí. Essa é a minha oração, que de alguma forma eles tomem as decisões certas e ajam segundo a vontade de Deus. Isaac desejava uma bênção espiritual para Esaú, mas agiu da forma errada. Não agiu corretamente. Não devia dar a ele uma bênção. Essa bênção pertencia a Jacó. Bom, o nosso tempo por hoje acabou, portanto, este é o fim do nosso estudo hoje. Mas se Deus quiser, vamos continuar com esse estudo de Gênesis no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.